Estou de volta. Eu ia dividir esse exercício aqui em algumas aulas, mas vamos ver se não fica muito longa e a gente consegue resolver tudo de uma vez aqui, tá bom? Então, simplifique as expressões. A partir do mesmo princípio que a gente já viu nas outras fazendo, tá bom? De que maneira? Ao invés agora de eu ter números, eu tenho umas letrinhas, que é para eu generalizar casos, tudo bem? Então, vamos embora. Primeira coisa que eu vou perceber, n mais 3, que n mais 3 e n mais 1. Eu penso em um número, vou supor que esse n seja 1. 1 mais 3 seria como se fosse 4 fatorial. Dividido 1 mais 1, 2 fatorial. E repare uma coisa, fazendo aquela comparação, sobrou para mim o quê? 3 vezes 4. Né? Ou seja, os dois últimos elementos. A mesma coisa que eu vou fazer aqui também, só que agora de uma maneira genérica. Porque, por exemplo, se estivesse pensando como 2 ou 3, não importa, ia sobrar os dois últimos números. Então, n mais 3 fatorial, repara uma coisa, eu poderia colocar o quê? N mais 1 fatorial vezes n mais 2 vezes n mais 3, dividido por n mais 1 fatorial. E repare, esse elemento eu posso cortar com esse elemento, que foi a mesma coisa que eu fiz. Lembra lá? O 2 com 2, sobrou o 3 e o 4 aqui para mim, ou seja, os dois últimos elementos consecutivos. E que daria? Só aplicar a propriedade distributiva agora. N vezes n, n ao quadrado, mais a soma, né, 2 mais 3, 5, 5n, mais o produto, né, 2 vezes 3, 6. Pronto, está resolvido aqui. Se você escolher qualquer valor para n, você vai ver, você vai encontrar sempre os mesmos resultados para isso daqui. A próxima, na letra B, diz que é n menos 1 fatorial, ou seja, o anterior. Então, repare que eu posso escrever n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial vezes n. E esse daqui elimina com esse e sobra o quê? 1 sobre n. Né? Então, essa letra B aqui eu posso escrever como 1 sobre n. Estou apagando aqui para a gente ganhando espaço. Na nossa letra B, eu tenho n mais 1 fatorial mais n dividido por n fatorial. Aquela ideia, eu sempre coloco o menor em evidência. Então, eu vou colocar o quê? O n mais 1, o n mais 1 é o sequencial, é o meu n. Eu falei o menor e acabei pegando o maior. Eu vou colocar o meu n fatorial, abrindo parênteses, né? O n mais 1 fatorial, então, ou seja, ele continua, porque era o próximo termo da sequência, né? Lembrar quando eu pegava 6 vezes 7, aí era o 7, aí eu botava o 7 aqui dentro. Então, botei aqui 7 mais 1, porque o n fatorial dividido pelo n fatorial dá 1, mais 1. Né? Dividido por n fatorial. E repara uma coisa, aqui eu já tenho condições de cortar os dois elementos, e n mais 1, mais 1, 1 mais 1, 2. Então, dá n mais 2. Tudo jóia? Até agora. Na minha letra D, a mesma coisa, eu vou colocar o meu n fatorial em evidência, e aí o n fatorial vai dar 1, menos, aí vinha n mais 1, ou seja, o próximo termo da sequência, então eu repito ele, n menos 1. Aí, Renan, por que agora você botou menos 1? Porque quando ele sair, e está multiplicando por menos 1, ele tem que voltar a ser mais 1. Então, menos 1 vezes menos 1, mais 1, então ele volta a ser n mais 1, dividido por n fatorial. E aí o mais 1 com menos 1 eu posso eliminar, assim como o n fatorial com n fatorial também posso eliminar. Sobrou para mim aqui menos n. Ainda aqui, aí essa daqui eu vejo que é a mais trabalhosa de todas, né? Então, quando a gente pega frações que a gente não sabe ou está com preguiça de fazer o MMC, uma questão é fazer logo a multiplicação direta. Se você lembra da aula passada, nós tínhamos o 4 mais 1 quinto. O que é mais fácil para mim fazer, ao invés de, sei lá, tô com preguiça. 4 vezes 5, 20. Não erro. Eu pego 5 vezes 1, 5. E o 4 vezes 1, 4. Entendeu? Já jogo para cima, multiplico esse e multiplico esses dois aqui. Não tem erro. Eu já vou cair numa fração. Posso lá na frente até simplificar. Isso vale para todas. Por exemplo, se eu tenho meio mais um quarto. Repare que o MMC é 4. Mas se eu estou com preguiça, não tem problema. Posso fazer 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Olha lá, dá mais 2, vai dar 6 sobre 8. Eu simplifico por 2.
vai dar 3 quartos. Repare que era a mesma coisa que eu tivesse feito o MMC bonitinho. Ah, dá 4. Repete 1 aqui, multiplica por 2 aqui. Aí, olha lá, 2 mais 1, 3 quartos. Então, eu tenho essa possibilidade de ir direto também. Então, indo direto, eu vou pegar o n fatorial vezes 1 dá n fatorial. Mais, vou pegar esse n mais 1 fatorial vezes n menos 1. Então, vai ficar n mais 1 fatorial vezes n menos 1. Isso tudo dividido por n mais 1 fatorial vezes n fatorial. O menor termo aqui em cima, repare que é n mais 1 fatorial. Isso aqui é o termo que vem à frente, né? Era como vinha 2 vezes 7 fatorial. A gente trabalha com esse 2 aqui depois, né? Tá bom? Então, é a mesma coisa desse n menos 1 aqui. Eu vou trabalhar com n mais 1. Então, o n mais 1 ele é maior que o n fatorial. Então, eu vou colocar o n fatorial em evidência. Quando eu colocar o n fatorial em evidência, eu vou colocar n fatorial dividido por n fatorial dá 1, mais vai dar n mais 1, ainda, né, porque ele era o termo da sequência, n mais 1, vezes esse n menos 1, que era o termo a menos ali. Então, repare aqui, eu tive que criar uns colchetes aqui, né, para poder não nos perder. E aqui embaixo eu vou ter n fatorial vezes n mais 1 fatorial. E esse n fatorial com esse n fatorial, que era a ideia mesmo que eu já queria, vou eliminar. E aqui em cima eu vou passar a ter o quê? O 1 daqui, mais n mais 1 vezes n menos 1 é o quadrado dos termos. Vai dar n ao quadrado menos 1. Né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você bem lembra. E aqui embaixo, n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. 1 menos 1 dá 0. Então vai ficar o quê? N ao quadrado dividido por n mais 1 fatorial. Esse aqui foi acredito que foi o que maior até agora, né? N mais 1 fatorial. E por último, então, a nossa letra F, que diz que n fatorial menos n menos 1 fatorial. Então, o n menos 1 é o termo anterior, então ele é o menor. Né? Então, vou botar o n menos 1 fatorial em evidência. N menos 1 fatorial, coloquei ele aqui em evidência. Vezes, então, o n, porque ele é o número posterior, menos o n fatorial menos n menos 1 fatorial dá 1. Então vai ficar n menos 1. Divide por n menos 1 fatorial, mais... aqui eu também tenho uma soma, não tinha percebido, achei que era um produto aqui embaixo. N menos 1 fatorial e n menos 2. O termo anterior é n menos 2, então eu vou colocar o n menos 2 fatorial em evidência. Vezes, então, o termo seguinte é n menos 1, então repito, n menos 1, mais o 1 daqui, né? Que n menos 2 fatorial dividido por n menos 2 fatorial dá 1, tá bom? Pois bem, então o n menos 1 fatorial, ele é posterior, ele é maior que n menos 2. Só vai pensar em qualquer número aqui. Se eu botar 5, 5 menos 1 dá 4, 5 menos 2 dá 3. Então sobraria o 4 aqui em cima para mim. Então sobra aqui em cima para mim quem? O n menos 1 vezes n menos 1. Dividido por esse n menos 2, eu eliminei, né, a ilha aqui em cima, né, com o outro daqui, e ficou n mais 1 com mais 1, deu n, né? Esse daqui eu posso escrever como n menos 1 ao quadrado, dividido por n. Você também pode abrir, né, o quadrado do primeiro, n ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2n, menos, mais o quadrado do segundo, mais 1, dividido por n. Também tá certo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.